Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo Miranda e hoje estou aqui na FECOM, Federação dos Contabilistas, para conversar com você sobre a legislação de recuperação judicial, mais voltada para impostos federais e estaduais. Eu sou formado em Administração de Empresas pela UFMG, Direito pela PUC, sou empresário há mais de 25 anos, especialista em varejo, prestação de serviço e especialista em marketing digital. E aproveito já a oportunidade para agradecer ao Mauro, presidente da FECOM, e especialmente ao Rogério Noé, pelo convite e a confiança de estar aqui hoje, podendo contribuir para você, contabilista, e para você, empresário, ok? E você, empresário como eu, quando vê esse tema recuperação judicial, dá um frio na barriga, não é verdade? Eu concordo que eu tenho o mesmo sentimento, mas só que atualmente não é uma legislação muito utilizada, mas em função do momento em que a gente está vivendo, da pandemia que estamos passando, eu acredito fortemente que muitas empresas, muitos empresários terão que recorrer. E é muito importante, nós empresários temos um preconceito com esse termo recuperação judicial. É fundamental que você, contador, mate essa crença. Ou seja, recuperação judicial não é calote. Recuperação judicial não é concordata. Recuperação judicial não é falência. Na verdade, o nosso legislador, ele entende que uma empresa, uma boa empresa, paga impostos, gera emprego, tem uma boa relação com fornecedores, ela tem uma atividade viável, ela pode passar por uma crise circunstancial, que é exatamente o que estamos vivendo hoje. Hoje é uma pandemia, mas amanhã pode ser outra coisa. Então, em função disso, o legislador, ele dá uma condição especial através do processo de recuperação judicial para que essa empresa ela possa sobreviver no mercado. Isso é muito importante, você contador ou você empresário, ter a noção. Hoje não é demérito pedir uma recuperação judicial, principalmente pelo momento atual que estamos vivendo. Nós vamos falar de duas resoluções importantes na área estadual e na área federal para que você possa contribuir para outros empresários, outros colegas. E fique comigo porque eu vou te fazer um desafio até o final desse vídeo, ok? No que se refere à legislação estadual, nós temos duas resoluções conjuntas. A 4895, que ela fala especificamente de recuperação judicial. E a 5290, que dentre as várias hipóteses, ela contempla também a hipótese de recuperação judicial, tá? E eu vou pegar os pontos principais. Então, amanhã, você, contador, conversando com o empresário, você pode orientar, porque ele tem essas duas opções. E você vai entender quais os pontos específicos de cada uma. A Lei 4895, que ela é específica de recuperação judicial, ela é muito importante. Então, para isso, você pode pegar todos os seus débitos, né? É até importante a gente ler o artigo número 2, que o parcelamento abrangerá todos os créditos tributários existentes em nome do devedor e na condição de contribuinte ou responsáveis, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, ressalvados o parcelamento em curso. Ou seja, resumindo, ICMS normal, ICMS ST, antecipado, ITCD, o IPVA do carro do sócio, tudo pode entrar para que a gente possa fazer essa apuração, entrar no processo de recuperação judicial. Então, basta você ajuizar o pedido de recuperação judicial nos órgãos competentes, no órgão judiciário, que você já está apto a pedir o parcelamento na administração fazendária. E no seu artigo 3, ele fala do número de parcelas, muito importante. Se você é uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, você tem até 120 meses para pagar, ou seja, quase 10 anos. Tá? As demais empresas são 100 meses. Então, são condições especiais, volto a afirmar, que o legislador está fazendo para te ajudar a passar esse momento difícil. E, evidentemente, são parcelas iguais, reajustadas pela Selic mês a mês. No parágrafo 1, tem um hack bem importante aqui, que normalmente o pagamento desse parcelamento é feito no penúltimo dia do mês, tá?
E como esse é um processo muito rápido, porque o chefe da administração fazendária que vai decidir. Então, se você vai entrar com o processo no final do mês, lá para o dia 20, 22, pode ser que muito rapidamente ele seja aprovado e já no penúltimo dia do mês você tenha que honrar a primeira parcela. Então, se você quer tomar um fôlego, eu te oriento a entrar com esse pedido no início do mês, porque aí você vai ter um fôlego até o final do mês para honrar o primeiro pagamento. E o primeiro pagamento é aquele que realmente inicia o parcelamento. E é muito importante que você esteja sempre em dia com esse parcelamento. No artigo 5º da Lei 48/95, ele fala das condições para pedir isso. Reconhecer, evidentemente, o débito, né? Desistir de qualquer ação judicial que você tenha contra a administração fazendária, fazer, evidentemente, uma confissão extrajudicial e irretratável do crédito, para que você tenha direito de requerer o parcelamento. No seu artigo 6º, nós falamos que o devedor que pleitear e tiver deferido o processo de recuperação judicial, ele poderá aderir ao parcelamento uma única vez. Isso é muito importante. Se você entende que a recuperação judicial é o melhor caminho para você, você pode fazer isso uma vez. Não existe reparcelamento. Se você perde esse parcelamento da recuperação judicial, necessariamente você tem que entrar em uma legislação mais rigorosa que não terá as mesmas condições. Então você, contador, tem que orientar muito bem o seu cliente empresário que ele tem que ter um carinho especial para que ele possa realmente honrar esse compromisso perante a administração fazendária. No parágrafo 1, você pode, desse mesmo artigo, ele salienta que o parcelamento você pode incluir débitos anteriores, ou seja, a administração fazendária ela tem um prazo decadencial de 5 anos. Então, no momento que você está apurando todo o débito existente, se tiver alguma coisa para trás dos últimos 5 anos, você pode incluir nesse parcelamento, ok? No artigo 7º, já te fala das garantias que você tem que dar. São basicamente 4. A fiança, o seguro-fiança, a garantia hipotecária e a carta-fiança. O mais fácil, melhor e mais simples é que você utilize o instrumento da fiança. Ele é mais vantajoso e menos danoso caso você perca o seu parcelamento. E no artigo 8 ele fala que a gente tem que preencher em 2 vias, assinado de acordo com a identidade, e você não deve preencher no requerimento do parcelamento o valor do imposto. Você tem que deixar isso a cargo da administração fazendária, que vai fazer o correto preenchimento. O artigo 10 ele é muito importante, porque ele fala da apresentação do termo de autodenúncia, que você tem que colocar nesse processo, juntamente com a certidão comprovando que você já ajuizou perante o judiciário o processo de recuperação judicial e os comprovantes de endereços devidos. Aqui tem um ponto que eu posso afirmar para você mais importante desse vídeo. No termo de autodenúncia, é muito importante que você coloque o valor do ICMS devido. Não é base de cálculo. Você tem que preencher o valor do ICMS, o valor nominal, sem multa, sem juros, sem nada. Isso é um erro constante que dá uma dor de cabeça e depois, para consertar isso, é um processo muito danoso. Então, reafirmando, coloque o valor do ICMS, nominal, sem multa, sem juros. E é importante você destacar no termo de autodenúncia qual o tributo devido. É ICMS antecipado, é X, o ICMS ST é Y, IPVA é Z, especificar bem direitinho no seu termo de autodenúncia. Ok? Já no artigo 11, nós temos a documentação a mais que você tem que juntar para mostrar ao chefe da administração fazendária. Então, nós temos o termo de confissão de dívida com a fiança, né, de preferência de terceiros que não seja o sócio, e o termo assinado pelos sócios e o cônjuge, para você colocar nesse processo, juntamente com CPF, identidade, última alteração contratual. Já se você quiser uma garantia hipotecária, você tem que apresentar um imóvel, a cópia do registro do imóvel, a certidão de inexistência de ônus referente àquele imóvel e um laudo de avaliação do imóvel.
E muito importante aqui, que o imóvel que você apresentar como garantia, ele tem que cobrir o valor total da dívida. Isso é muito importante para que o seu parcelamento ele seja aceito perante o chefe da administração fazendária. No artigo 13, ele fala que depois que você juntou todo esse processo, você vai entregar esse processo ao chefe da administração fazendária, que ele será o responsável por analisar. Como eu falei no início do vídeo, esse processo de recuperação judicial são para boas empresas que têm uma atividade viável e o chefe da administração fazendária vai fazer a análise dessa viabilidade econômica da sua empresa. Então, para isso, você tem que apresentar o balanço patrimonial dos 3 últimos exercícios, DRE, relatório de fluxo de caixa, os bens particulares do sócio e caso o administrador fazendário ache necessário, ele pode pedir outros documentos. E ele vai ser o responsável por analisar. E volto a afirmar que ele é um processo muito mais rápido, muito mais célere, ok? Basicamente, os pontos principais da Lei 4895 são esses. Agora, já a Lei 5290, uma das hipóteses dessa lei é a recuperação judicial. Muitas coisas se repetem, mas basicamente, para você entender o seguinte, é um processo mais complicado, burocrático. Por quê? Porque você tem um benefício extra. E qual que é esse benefício extra? É que o parcelamento é um parcelamento específico, ele pode ser escalonado. Então, pode ser que pela Lei 4895, você vai pegar um valor inicial do parcelamento que você não aguenta pagar agora. Então, você utiliza a Lei 5290 e o contador é muito importante nesse momento, que ele vai fazer uma análise do fluxo de caixa da empresa, da capacidade pagadora da empresa, e você vai fazer uma proposta de pagamento escalonado para a fazenda. Então, você fala, ó, eu não posso pagar, um exemplo, R$3.000 por mês. Por quê? Lembrando que o seu ICMS normal, mês a mês, você vai ter que continuar pagando. Então, você faz uma proposta de escalonar isso. Ou seja, ó, nos 12 primeiros meses, fazenda, eu posso pagar R$1.000 por mês. E depois do 13º mês, eu volto a pagar o que é o valor devido de R$3.000. Isso para quê? Para que você tenha um fôlego no seu caixa, um fôlego para você passar esse período que estamos vivendo, essa crise circunstancial que a sua empresa está inserida. Mas como ele tem um benefício a mais, ele é um processo mais rigoroso. E ele é analisado por uma comissão que você não tem acesso. Já o 4895, entrando para essa 4895, você tem um fácil acesso ao chefe da AF. Já pela Lei 5290, ele vai ser analisado por uma comissão que você não tem acesso e ele vai ser mais burocrático. Além dos documentos informados na 4895, você vai ter que apresentar faturamento, demonstrações de imposto de renda, vai ter que ter a garantia hipotecária. Então, ele é um processo mais rigoroso, ok? E como eu te propus no início do vídeo, contador, empresário, eu vou te fazer um desafio. Por quê? Este momento que a gente está vivendo, o empresário está dentro do que eu chamo de um furacão emocional, né? E normalmente, então o empresário ele é muito solitário nessas decisões. É por isso que eu convido você, contador ou empresário, a dar um telefonema, 2 telefonemas por dia para outros empresários, para entender o que eles estão passando nesse momento, porque esse instrumento da recuperação judicial, ele pode trazer luz para o empresário que hoje está na escuridão. Então, você pode ser um instrumento muito importante, contador, porque hoje é muito legal a gente ver o pessoal da área da saúde aí se esforçando e merecem todo o nosso carinho, mas você, contador, tem um papel social muito importante junto ao empresário, porque quando você está ajudando uma boa empresa a continuar viva, a continuar de pé, a continuar faturando, você, no final dessa cadeia, está ajudando famílias, e muitas famílias que estão com medo de perder o emprego. Então, você está ajudando muitas famílias. E não faça isso. Esse é o meu desafio, que você ligue para outros empresários, que são seus clientes também, para que eles possam ter uma nova opção na manga, caso seja necessário, neste momento atual. E agora, finalizando rapidamente, vamos falar um pouquinho
da legislação federal. Não tem muita novidade, né? Já falei praticamente tudo, bate muita coisa com a relação estadual. Então, basicamente, nós temos a Lei 10.522, a Portaria Conjunta 895, agora de 2019, a Instrução Normativa 1891, também de 19, e a Portaria 448, tá? Dentre das principais novidades, vamos dizer, na área federal, você tem um limite máximo de 84 meses, tá? São todos os tributos federais, 84 meses, que é o parcelamento máximo da Receita Federal. Os pontos de destaque da Lei 10.522, eles são, você pode, da mesma forma que o estadual, juntar todos os impostos federais, inscritos ou não na dívida ativa, que você já tenha ajuizado ou não ações referentes a esses processos. Evidentemente também desistir, né, de forma irretratável, se você tiver com ações judiciais contra a Fazenda Nacional, esse é um dos pré-requisitos. Outro ponto importante, também igual ao estadual, você pode pedir uma única vez, não existe reparcelamento. Então, novamente, com muito carinho, pediu o parcelamento de recuperação judicial, faça um esforço para não sair desse parcelamento, porque senão você vai cair num parcelamento, numa condição normal, vigente da época, ok? Um ponto importante também da Lei 10.522, que a concessão do parcelamento, ela não te libera do imóvel garantia que você deu, tá? O imóvel não é liberado, ele continua como garantia de crédito para o parcelamento continuar vigente, ok? Agora, já a Portaria Conjunta 895, o maior destaque dela é que ela reafirma o valor máximo de 84 parcelas mensais e, para a pessoa jurídica, um parcelamento mínimo no valor de R$ 500, ok? Já o destaque da Instrução Normativa 1891 é que você tem que pedir o parcelamento na unidade da Receita Federal pertencente à matriz da sua empresa. Você tem que protocolar lá, juntamente com todos os documentos pertinentes que estão presentes no artigo 17 dessa Instrução Normativa. E, finalmente, a Portaria 448 de 2019 é que todo esse processo da Fazenda Nacional, da Receita Federal, ele tem que ser feito pela plataforma Regularize, que já é bastante conhecida pelos nossos amigos contadores. Ok, amigos, é isso por hoje. Espero de alguma forma ter contribuído para você, contador, para você, empresário, e te espero na próxima oportunidade. Um forte abraço e até mais.